Olá, IPCA! Hoje é sábado, dia 13 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 356 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 5 e 6 do livro de Levítico. No capítulo 5, nós estamos sendo apresentados a um último tipo de oferta, que é a oferta pelo pecado. Nós já dissemos a você que o livro de Levítico é o manual da adoração no tabernáculo e que ele começa com Deus dando instruções sobre como as pessoas trariam ofertas a Deus lá no tabernáculo para serem aceitas. As ofertas são descritas nestes capítulos iniciais do ponto de vista do ofertante, instruções que Deus dá para as pessoas comuns sobre como elas deveriam trazer ofertas. A oferta de holocausto apontava para a consagração total da pessoa a Deus. A oferta dos manjares apontava para a consagração do trabalho da pessoa a Deus. A oferta pacífica celebrava as bênçãos de Deus em gratidão ou às vezes em algum voto e a comunhão do povo na presença de Deus em alegria. A oferta pelo pecado simbolizava a necessidade de expiação, de perdão do pecado. A oferta pela culpa é bastante semelhante à oferta pelo pecado. E talvez, dentre todos os tipos de sacrifícios instituídos, os dois mais parecidos sejam a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Alguns chegam a confundir as duas ofertas. E de fato, se você lê, por exemplo, no capítulo 5, verso 7, você vê que na parte inicial está sendo dito que se a pessoa não tiver posses para trazer uma cordeira como oferta pela culpa, ela vai trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, e um deles vai ser como oferta pelo pecado e outro como holocausto. Parece que as coisas se confundem. Não pode trazer um animal maior como oferta pela culpa, traz 2 pequenos. Um deles vai ser oferta pelo pecado e outro vai ser holocausto. Qual é exatamente a diferença? Nós não temos como avaliar exaustivamente, tendo em vista de que estamos distantes demais dos dias de Levítico. Algumas coisas não nos são explicadas e nós precisamos recorrer a muita investigação para poder tirar conclusões. E aqui é preciso ser cauteloso. No entanto, há um aspecto que nos parece claro no diferenciar dessas duas ofertas. A oferta pelo pecado parece nos levar a ênfase ao perdão, enquanto a oferta pela culpa parece nos levar a ênfase à restituição. Ou seja, todo pecado ofende a Deus e às vezes ofende ao meu próximo. Sempre Deus é ofendido e é necessário obter o perdão de Deus. Mas há ocasiões em que, além do perdão de Deus, eu preciso restaurar as relações com alguém que eu ofendi ou prejudiquei. E a oferta pela culpa fala muito da restituição. A ideia de que se você lesou alguém, se você trouxe prejuízos materiais ou de qualquer ordem a uma pessoa, é necessário que você promova a devida reparação. E a oferta pela culpa é que fala sobre isso. É ela quem exige restituição. E às vezes até uma restituição com o acréscimo de uma 5ª parte, mostrando que não é só o bem que é tomado, mas os prejuízos decorrentes dessa apropriação indevida que precisavam ser consertados. Então a oferta pela culpa parece nos levar esta ênfase distintiva. Os demais elementos da oferta pela culpa você certamente já conhece dos sacrifícios anteriores. A ideia de que o animal precisava ser sem defeito, de que era imposta a mão do ofertante sobre a cabeça do animal, que o sangue desse animal recebia um tratamento específico, devia ser um animal doméstico do rebanho da pessoa que o ofertava, era essa pessoa quem matava esse animal. Tudo isso você já discutiu de alguma maneira antes. E, como era feito na oferta pelo pecado, na oferta pela culpa também algumas partes mais nobres da carcaça do animal eram queimadas no altar do holocausto, mas as demais partes eram levadas para ser queimadas fora do acampamento, embora também os sacerdotes comessem algumas das partes da carne, levando sobre si a culpa do ofertante, como nós já discutimos no vídeo de ontem. Então, você tem aqui na apresentação da oferta pela culpa o último tipo de sacrifício estipulado para os ofertantes israelitas. São 5: holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Esses sacrifícios terminam no verso 7 do capítulo 6, onde até aqui está claro para nós que a instrução está sendo dada para os ofertantes. No verso 8 do capítulo 6 nós temos a mudança de foco. Agora Deus vai falar com os sacerdotes. Veja que no verso 8 do capítulo 6 Deus diz: Moisés, dá ordem a Arão e aos seus filhos dizendo que esta é a lei do holocausto.
se você não estiver atento, dá a impressão que nós estamos voltando a falar do capítulo 1, onde se tratou de holocausto. É verdade, estamos falando do holocausto que se tratou no capítulo 1, mas a ênfase aqui é diferente. No capítulo 1, as instruções são dadas para quem vai oferecer o holocausto. No capítulo 6, a partir do verso 8, as instruções são dadas para o sacerdote que vai mediar essa oferta de holocausto. E as instruções aqui fazem sentido à luz daquilo que nós já comentamos e são basicamente fáceis de compreender se você já entendeu o que veio antes. Fala-se aqui da roupa que o sacerdote ia usar, e sobre isso então você vai entender também as estipulações que são dadas aqui, à luz do que já consideramos. E um ponto a ser destacado aqui é que o fogo do altar não podia se apagar jamais. Isso nos mostra a ideia de que a necessidade de aquele povo pecador manter-se continuamente oferecendo sacrifícios a Deus para que pudesse ser aceito diante desse Deus Santo era algo tremendo. O pecado de Israel diante da santidade de Deus era tão grande que não podia apagar o fogo do altar, lembrando constantemente: alguém tem que morrer no seu lugar, alguém precisa pagar por aquilo que você me deve, você precisa viver para mim. E isso então era lembrado com uma chama que nunca se apagava. Havia inclusive elementos no mobiliário do tabernáculo destinados a transportar o fogo de um lugar para o outro. O altar não era levado aceso, mas o fogo que ardia no altar era colocado num recipiente chamado incensário e levado dali, mostrando então que Israel precisava constantemente se lembrar disso. A partir do verso 14, nós temos a lei que Deus dá aos sacerdotes para a oferta de manjares. E ali então se fala de uma porção memorial daquele bolo que era entregue. Essa porção memorial seria queimada para Deus, mas o resto desse bolo era dado para Arão e para os seus filhos comerem. O que aponta aqui, já devemos ter falado um pouco disso antes, do cuidado de Deus para com os seus sacerdotes. Isso inspira também a igreja de hoje e de todas as épocas a cuidar daqueles que a lideram, mostrando o respeito para com as suas necessidades também. O pedaço final aqui do capítulo 6 vai falar da oferta que Deus exigiria na consagração dos sacerdotes, e isso vai ser uma oferta específica, oferecida uma vez só, para que aquele sacerdote fosse consagrado ao Senhor, mas os princípios também são aqueles que nós já discutimos. E, a partir do verso 24 do capítulo 6, nós vemos a lei que Deus dá para a oferta pelo pecado, onde é estipulado que o sacerdote coma da oferta pelo pecado, da carne daquele animal. Nós já falamos sobre isso ontem. Isso significava que o pecado veio passando de um por um. O ofertante que pecou veio para trazer um animal para morrer no lugar dele. Quando ele impôs a mão sobre o animal, simbolicamente o pecado o deixou e foi para o animal. Quando esse animal foi morto e a carne desse animal foi comida pelo sacerdote, então o pecado passou do animal para o sacerdote. Veja a sequência: do pecador para a oferta, da oferta para o sacerdote. Quem levou sobre si o pecado do povo, no final das contas, foi o sacerdote. Isso aponta para Jesus, que levou sobre si a iniquidade de todos nós, como diz Isaías 53. O nosso sumo sacerdote, Jesus, fez isso por nós, como nos explica o autor aos Hebreus. É dito aqui que isso seria feito na oferta pelo pecado, e mais à frente nós vamos ver que também isso aconteceria na oferta pela culpa. E a indicação clara disso, de que a ideia era que o pecado fosse levado à frente, está lá em Levítico capítulo 10, verso 17. Nós vamos ver esse texto mais à frente, mas vale a pena notar. Deus havia consumido os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando eles entravam para oferecer um sacrifício pelo pecado. E aí Arão teve medo de comer aquela carne, porque ele falou: o pecado dos meus filhos foi grande demais. Moisés está argumentando com ele: Arão, por que você não comeu? E aí então Moisés fala: é uma coisa santíssima que Deus deu a vocês para vocês levarem a iniquidade da congregação e para fazerem expiação por eles. Então aqui fica bem claro a ideia de que essa transmissão de pecados está simbolizada aqui. Depois nós vamos ver por que Arão não quis comer e como é que Moisés se contentou com a resposta de Arão, mas isso é assunto para semana que vem, se Deus nos permitir. Como você pode ver, o capítulo 7 continua dando instruções para os sacerdotes sobre a oferta pela culpa, a oferta pacífica, proibições, a porção dos sacerdotes e assim vai. Mas isso é assunto que nós consideraremos na semana que vem, se Deus quiser.
Por ora, a nossa oração é que você esteja compreendendo essas coisas. O Evangelho de Jesus está desenhado aqui para nós de maneira muitíssimo clara. E compreender Levítico nos ajuda a entender a necessidade do derramamento de sangue de Cristo, a necessidade da sua pureza, o valor de sua morte substitutiva por nós, a sua oferta de amor, a comunhão que ele nos traz, a restituição que ele fez a Deus diante de tudo aquilo que nós quebramos e destruímos. Então, em tudo isso, à luz do Evangelho, nós temos a possibilidade de tirar um proveito maravilhoso desta porção da Escritura, muitas vezes ignorada, porque é desconhecida. A nossa oração é que ela se torne para você agora umas páginas de profundo conforto e de profundo temor ao Senhor, ao você saber que 1440 anos antes de Cristo, Deus estava dando essa lei ao seu povo, para mostrar exatamente o que ele haveria de cumprir na pessoa do seu Filho. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória. A você, meu voto de um estudo proveitoso e de um quebrantamento e uma gratidão a Deus pelo sacrifício de Cristo, renovados diante da compreensão do que Cristo fez, espelhado aqui nestas páginas de Levítico. Bom estudo para você. Até amanhã na igreja, se Deus quiser. E segunda-feira a gente se encontra aqui outra vez para continuar estudando a Escritura. Até lá!